primeira funcionalidade pode parecer algo besta para muitas pessoas, mas eu particularmente acho algo bem interessante. É esse Object Tagging, que simplesmente é um método de você aplicar tags para objetos no Firewall, tá? Então eu posso aplicar tags nas regras, por exemplo, todas as minhas regras que são referentes a VPN, eu aplico uma tagzinha VPN. Quando eu quiser editar uma regra dessas, eu vou lá e dou um search pela tag VPN. Posso criar uma tag chamada regras de entrada, regras de saída. E isso vai me ajudar muito na administração do meu firewall, tá? Além disso, tem essa questão de cores. Como eu disse, parece que é algo simples, mas é sempre bom você ter uma interface clara que você olha e entende o que está acontecendo. Ainda mais quando você tem 1.000, 2.000 regras diferentes, né? Uma outra coisa relativamente nova que eu acho muito bacana é em relação ao Application Control, tá? Houve uma atualização recente aí no número de assinaturas de aplicação que você pode controlar com o FortiGate. Então, hoje a gente está falando de Facebook, Skype, que são aplicações muito comuns utilizadas aí pelo pessoal. Então, o FortiGate, como que ele trabalha com Application Control, né? Se vocês quiserem ver as assinaturas, ela tem ali aí na tela está o link, tá? Quando eu estou falando de assinaturas de Facebook, o que, que eu quero controlar? Então vamos lá. Minha primeira coisa, né? A minha empresa vai permitir o acesso a redes sociais? Tá ok, ela pode permitir o acesso não a todas. Então eu posso bloquear a categoria redes sociais e vou liberar só um único site dentro dessa categoria. Então eu só quero o Twitter ou só quero o Facebook. Beleza, aí o usuário vai lá, tenta acessar, consegue acessar porque só essa rede social está liberada. Mas e quando ele está lá dentro do Facebook, todas aquelas aplicações que rodam, todas aquelas funcionalidades, upload de foto, videoconferência, como é que eu controlo, granularizo o acesso desse usuário dentro do Facebook? Então, é disso que eu estou falando em relação ao Application Control. Se você olhar nessa lista de assinaturas aí, então a gente está vendo ali, por exemplo, facebook.app, são os aplicativos do Facebook. Facebook.chat é o chat do Facebook. Facebook.video.play. Ou seja, eu posso liberar o acesso à rede social, mas posso impedir que o meu usuário fique assistindo o vídeo ou fique no chat do Facebook. Então, é mais uma camada de granularização que eu tenho, além da categorização, além do filtro de URL, além do antivírus, a gente está trabalhando bastante com Application Control hoje, que é eu considero uma funcionalidade muito bacana. Então, ele funciona basicamente do mesmo modo que um IPS, você clica um sensor, nesse sensor você aplica ali as assinaturas que você quer bloquear ou simplesmente fazer um traffic shaping baseado na aplicação. Então, por exemplo, poderia pegar uma assinatura aqui chamada YouTube Upload e em cima dessa assinatura aplicar um traffic shaper. Ou seja, eu não preciso fazer o meu shaper nas regras, eu posso fazer eu posso criar os meus shapers por aplicação, que também é uma característica bem bacana aí. Outra funcionalidade recente aí, nova na MR3, seria esse filtro baseado em Geography Based Filtering, né, que nada mais é do que eu criar políticas, em vez de colocar um endereço IP no destino, ou em vez de colocar um domínio no destino, eu simplesmente falar, eu não quero que o tráfego da minha empresa vá para nenhum servidor na China ou, enfim, para qualquer outra região. É justamente disso que a gente está falando em Geography Based Filtering, tá? Como é que eu configuro isso? Lá no meu address name, eu vou em Geography e ali eu simplesmente coloco, ele vai me dar uma lista de países, tá? Então tem vários países, China, América Central, todos os países basicamente vai ter um código específico para você criar esse tipo de regra geográfica, tá? São funcionalidades que nem todo mundo vai usar, mas é bacana que tenha. Operadores, por exemplo, é bastante interessante para eles fazerem QoS em cima de localização geográfica. É algo bem bacana. E tá como funciona esse filtro baseado em geografia. Uma outra funcionalidade que foi melhorada aí na MR3
é a SSL VPN. Para quem não conhece, SSL VPN, SSL VPN é um novo tipo é um novo método para você fornecer acesso externo das suas aplicações para os seus clientes, tá? Então, em vez do cara ter que fechar um túnel, você passa o endereço web, ele abre no navegador dele, se autentica e lá dentro ele vai ter as aplicações, como se ele estivesse dentro da empresa, só que não através de um túnel. Essas aplicações vão ser publicadas de uma maneira diferente. O suporte de protocolos que ele tem, HTTP, HTTPS, FTP, CMB, Telnet, SSH, VNC e RDP. Ou seja, o seu SAP você pode publicar nesse portal. Compartilhamento de arquivos, seu file server, você pode publicar nesse portal. Acesso ao Active Directory, você pode publicar nesse portal. Ou seja, você está eliminando a necessidade de fechar um túnel por esse Application Mode. Mas você também pode ter o modo túnel, né? Então o cara vai lá pelo navegador, se autentica e clica lá, fechar um túnel. Também posso disponibilizar isso para o meu usuário. Normalmente eu vou fazer isso apenas para os meus usuários administrativos, tá? E a novidade é esse Port Forward Mode. Então o Port Forward Mode, ele é basicamente imagina que eu tenho um sistema proprietário que trabalha numa porta específica. Então, teoricamente, o único método desse sistema proprietário funcionar remotamente seria através de VPN, de túnel. Mas agora com esse Port Forward Mode, eu posso falar para o meu cliente que quando bater essa conexão nessa porta da SSL VPN, você joga para dentro da rede numa porta específica. Então eu posso fazer com que a aplicação funcione mesmo sem fechar um túnel. E não só aqueles protocolos. Aqui eu estou falando basicamente de qualquer aplicação nesse Port Forward Mode, tá? Uma outra novidade que não é totalmente nova a ideia de fazer esse filtro flow-based, tá? Só para explicar um pouquinho, a gente tem o flow-based e tem o proxy-based. Quando eu estou falando de proxy-based, ele funciona como um proxy, ele pega todo o tráfego e depois faz a inspeção. Quando eu estou falando de flow-based, enquanto está entrando o conteúdo, eu já estou fazendo essa inspeção. Então, qual que é a vantagem do flow-based? Você tem um increase, aí, um ganho de performance muito considerável. É opcional, você pode deixar habilitado ou não habilitado. O proxy-based tem algumas funcionalidades a mais, tá? Isso é inerente ao funcionamento das características, não é uma limitação. Você pode escolher entre o proxy-based e o flow-based à vontade. Então, primeiro ele foi introduzido para o antivírus, já na MR2, mas agora na MR3 a gente está falando de antivírus, está falando de DLP, quase todas as características de UTM, hoje eu já posso escolher se eu quero trabalhar Flow-Based ou Proxy-Based, o Application Control também, o IPS também. E eu vou ter realmente uma performance, um ganho de performance considerável trabalhando em Flow-Based. Talvez o Proxy-Based ele seja mais preciso, mas a diferença não é tão expressiva assim. Enfim, você pode escolher priorizar um ou outro aí no seu ambiente. Antes eu estava falando aí que a Fortinet vai ter realmente um appliance para cada segmento, ou até mais de um para cada segmento de mercado. É importante a gente focar bastante no dimensionamento para saber qual caixa que entra em qual lugar, por exemplo, e o que a gente usa para fazer esse dimensionamento. Isso é até legal para que vocês saibam, né? De repente, qual desses appliances ele entraria aqui na minha corporação. As métricas utilizadas, tá, no mundo ideal seriam essas três aqui, essas três de cima. Então, quantas conexões simultâneas eu tenho no meu horário de pico? Quantas sessões eu abro por segundo? Qual que é o throughput da minha rede? Mas é muito difícil de conseguir isso, né? Normalmente não é um processo fácil. Se você não tiver algo ali que já está fazendo um trabalho enfim, já está pegando essas informações, você não vai conseguir ter essas métricas. Então a gente trabalha também com essas métricas aqui embaixo para facilitar um pouco de dimensionamento. Então eu sabendo quantos links e qual o tamanho deles você tem,
eu já tenho uma ideia do throughput máximo que a sua rede pode chegar. Tem algum segmento de rede local que está passando pelo firewall? Isso é importante saber por quê. Um firewall que está filtrando o tráfego da rede local para a internet, ele vai estar limitado ao quê? Ao tamanho do link de internet. Mas se eu tenho um firewall que está filtrando o tráfego entre uma rede local e uma DMZ, ele está limitado ao quê? Ao segmento. Então, normalmente esse segmento vai ser giga, vai ser um header channel de 2 GB, pode ser até um segmento de 10 GB. Então, se tiver alguma rede local, o modelo do appliance vai aumentar bastante. E por último, o ideal é saber quais funcionalidades UTM vão ser utilizadas, né? Então, por exemplo, nesse caso, entre a minha rede local e a DMZ, que tipo de filtro que eu quero aplicar? Eu quero aplicar um IPS. Então, eu preciso o quê? Achar uma caixa que tenha uma performance de IPS para trabalhar nesse ambiente, seja ele giga, 2 GB ou 10 GB. Então, essa é a ideia que a gente usa para fazer o dimensionamento de uma caixa da Fortinet, tá? Então, saindo aí do FortiGate e do FortiAP, a gente vai falar do Manager e do Analyzer, que são soluções complementares ao firewall de borda, né? Então, quando eu estou falando do Analyzer e do Manager, eu estou falando principalmente de centralização, consolidação, de ter algo, no caso do FortiAnalyzer, por exemplo, alguém que vai receber todos os logs de todos os meus firewalls. Então, mesmo que eu tenha 20 localidades remotas, eu posso ter ali um único FortiAnalyzer recebendo log de todo mundo, não só recebendo os logs, mas transformando isso em informação gerencial, gerando relatórios. Então, eu quero um relatório do que tal usuário acessou nos últimos 30 dias. Eu quero um relatório para saber quais aplicações consumiram mais banda nos últimos 30 dias. Então é isso que o Analyzer vai fazer para você, não só de uma única localidade, mas de todas, fazendo até um correlacionamento de evento entre todas as localidades. O FortiManager é a mesma ideia de consolidação, mas eu não estou falando de logs e relatoria, estou falando de administração centralizada. Então, eu tenho lá 20 sites remotos, eu quero criar uma política em um desses sites, mas eu quero que essa política se propague para todos os meus outros sites. Então, o FortiManager vai garantir uma facilidade aí na administração, além de ser um repositório para atualizações, e poder ser um script VPN Manager, né? VPN Manager, ele fecha uma VPN só clicando entre um site e outro, ele fecha automático. E esse Script Manager é para replicação de políticas, para controle de backup, enfim. Você pode usar ele para N coisas aí. O menor modelo do FortiManager, o Sensei, já pode administrar até 20 dispositivos diferentes, tá? Então, a não ser que você tenha mais de 20 equipamentos de firewall, você pode usar o FortiManager Sensei, senão você vai acabar usando um desses outros aí que estão aparecendo. O FortiAnalyzer, ele pode receber logs de até 100 dispositivos, mas não é isso que vai definir qual modelo de FortiAnalyzer. O que vai definir é o volume de logs que são gerados pelos firewalls que você possui, né? Então, se eu tenho uma unidade com 3.000 usuários, pode ter certeza que eles vão gerar muitos logs, se você estiver aplicando um filtro web, por exemplo. Então, a ideia do FortiAnalyzer é receber N logs aí de N dispositivos. Para saber o dimensionamento, tem que ter uma ideia do volume de logs que vão ser gerados, tá? Então a gente falou aí da plataforma FortiGate. Ali do FortiGate a gente viu o FortiToken para autenticação forte. Falamos um pouquinho do FortiAP para que o FortiGate controle também o espaço aéreo. O FortiManager e o Analyzer como soluções complementares dessas duas plataformas. E agora, num terceiro momento, falar para vocês aí, primeiramente do FortiMail, que é muito semelhante, tem uns conceitos muito semelhantes ao FortiGate, só que ele é dedicado para troca de mensagens, né? Então é um anti-spam dedicado,